Então, Lucas capítulo 20, versículos 9 a 19, diz assim: Então, Jesus passou a contar ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a a alguns lavradores e ausentou-se por longo tempo. Na época da colheita, ele enviou um servo aos lavradores para que lhe entregassem parte do fruto da vinha. Mas os lavradores o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Ele mandou outro servo, mas a esse também espancaram e o trataram de maneira humilhante, mandando-o embora de mãos vazias. Enviou ainda um terceiro, e eles o feriram e o expulsaram da vinha. Então o proprietário da vinha disse: Que farei? Mandarei meu filho amado, quem sabe respeitarão. Mas os lavradores o viram, combinaram entre si, dizendo: Este é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. Assim lançaram-no fora da vinha e o mataram. O que lhes fará então o dono da vinha? Virá, matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Quando o povo ouviu isso, disse: Que isso nunca aconteça. Jesus olhou fixamente para eles e perguntou: Então qual é o significado do que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Todo o que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Os mestres da lei e os chefes dos sacerdotes procuravam uma forma de prendê-lo imediatamente, pois perceberam que era contra eles que ele havia contado essa parábola. Todavia, tinham medo do povo. Amém? Eu não sei o quanto você já parou para pensar na profundidade do amor de Deus por nós, frente à nossa deliberada rebelião contra Ele. Pense comigo assim, olha, um dia Deus decidiu construir para si um mundo perfeito, cheio de delícias, cheio de coisas lindas, e aí Ele nos criou para que a gente habitasse nesse mundo, para que a gente desfrutasse desse mundo. Foi como se Ele tivesse deixado a gente viver de graça na sua casa, provando de tudo que Ele tem a nos oferecer, não é? Mas aí a gente achou isso ainda muito pouco. A gente queria saber o que Deus sabe, a gente queria fazer o que Deus faz, a gente queria ter o que Deus tem. E aí nós nos deixamos enganar, nós entregamos o nosso corpo, o nosso pensamento, ao nosso próprio desejo, e aí nós nos rebelamos contra Deus, achando que Ele não é bom o suficiente para nós, simplesmente porque Ele não dá o que a gente quer, apesar de Ele nos ter dado o seu mundo, para a gente viver nele livremente, não é? Sem pagar aluguel por isso. E aí, nesse nosso distanciamento e rebeldia, nós nos perdemos. Aí a gente começou a andar por aí errantes, nus, envergonhados. E agora, o que a gente tem? O que a gente colhe da nossa decisão? A gente colhe dor, a gente colhe sofrimento, trabalho árduo, cansaço, muito cansaço. E tudo isso levou a gente a perceber a nossa culpa por ter, em algum tempo da nossa trajetória, abandonado a Deus e rejeitado a Deus. Então nós clamamos por misericórdia. E aí foi nesse momento que nós percebemos que Deus nunca se afastou de nós. A mão de Deus sempre esteve estendida para nós, na nossa direção, enquanto a gente estava vagando por esse mundo. Deus já estava preparando alguma coisa para a nossa redenção, à custa do sacrifício escandaloso do seu Filho Jesus. Essa é a história de Adão e Eva, não é? Mas é a nossa história também, se nós percebermos. Essa é a história da minha vida. Essa é a história da sua vida também. Mas o impressionante é a gente pensar que, apesar de Deus nunca ter perdido o controle, apesar de Deus sempre estar com os seus olhos e as suas mãos estendidas para nós, seus olhos voltados para nós, ainda assim o Filho de Deus continua sendo rejeitado nesse mundo. Desde o Éden, não é? Passando pelos patriarcas, atravessando a história dos profetas, Deus continua sendo rejeitado ao longo da história. E apesar da rebeldia das pessoas, Deus continua amando e indo em direção às pessoas, porque Deus não tem interesse que as pessoas se percam, mas sim que elas se arrependam. Esse é o trabalhar de Deus ao longo da história. Mas nós também não podemos tirar do radar que em algum momento essas chances que Deus está dando terminarão. As oportunidades vão cessar e Jesus vai voltar como um rei para julgar a todas as pessoas por suas obras. Essa é a trajetória, infelizmente, por causa do pecado, natural da humanidade. Então, dentre tantas comparações que a Bíblia faz daquilo que nós somos para Deus, uma das principais que retrata tudo isso que eu falei é
comparação que Deus nos faz com a vide, com a videira. Nós somos comparados a uma vinha que foi plantada e que no tempo certo ela dá o seu fruto. Essa é uma comparação que se estende por toda a Bíblia, Antigo e Novo Testamentos. E quando nós olhamos essa comparação, quando o dono da vinha chega, depois de todos os avisos, de todos os alertas, ele pede conta aos lavradores, porque o dono da vinha coloca lavradores para trabalhar na sua vinha. E aí ele vem em algum momento para pedir contas do trabalho que está sendo feito. Então é sobre isso que essa parábola dos lavradores maus ensina. Esses homens, eles administravam de uma forma criminosa a vinha de um fazendeiro e eles pagaram um preço alto por causa dessa má administração. E essa nada mais é do que a história do próprio povo de Deus, frente à rejeição que eles fizeram ao escolhido de Deus, o Filho amado de Deus. Então eu quero mostrar para você, a partir dessa parábola, o que Jesus quer nos ensinar. Só para a gente sempre entender de onde nós estamos partindo, quero mostrar para você primeiro o contexto em que Jesus contou essa parábola. Então Jesus contou essa parábola no período que já se encontrava em Jerusalém. A crucificação de Jesus estava ficando cada vez mais próxima. Então, os líderes religiosos, eles tinham acabado de questionar lá nos primeiros versículos, não é? A gente leu Lucas 20, a partir do versículo 9. Mas se você olhar aí na sua Bíblia os versículos 1 a 8, os líderes religiosos já tinham acabado de questionar a autoridade de Jesus, e aí eles receberam uma resposta à altura dos questionamentos que eles fizeram, não porque Jesus é mal educado, mas porque os questionamentos foram feitos debaixo de más intenções, não é? Eles perguntam para Jesus assim, de onde é que vem a autoridade que você tem para fazer os milagres? E aí Jesus devolve uma outra pergunta, e aí eles não respondem, porque eles ficam com medo de responder, porque a resposta, seja qual for, vai se voltar contra eles mesmos. Jesus diz assim, então se vocês não têm resposta para mim, também não vou responder para vocês, não é? Então, é a maneira como Jesus faz para dar ali uma lição àqueles homens. Então, desde a parábola anterior, né, das 10 minas, que eu preguei no domingo passado, Jesus vem revelando aqui o fim do seu ministério terreno. E ele vai orientando que ele vai voltar uma segunda vez, e aí dessa segunda vez ele não vem como ele veio nessa vez. Agora, na segunda vez, ele vem com recompensa e com juízo sobre as pessoas. Essa parábola aqui, ela está escrita nos 3 evangelhos, tanto em Lucas, como em Mateus, como em Marcos. E a maneira como elas estão escritas nos 3 evangelhos é muito parecida. E lá no evangelho de Mateus, esse mesmo texto aqui, ele inicia com uma frase assim, Jesus começa falando assim, ouçam outra parábola. E aí a gente se pergunta, mais uma parábola, né? Jesus, será que já não era suficiente a quantidade de parábolas que ele tinha contado? Jesus entendia que não era suficiente. Ele ainda precisava mostrar para os líderes religiosos do seu tempo o quanto esses homens estavam longe do propósito de Deus. E também acredito que para deixar muito claro na mente dos seus ouvintes, dos seus seguidores, que estava chegando o momento do estabelecimento do reino de Deus sobre a terra, não é? Através daquele marco extraordinário da morte de Cristo e depois da sua ressurreição e, por fim, o comissionamento aos seus discípulos. Então deixa eu mostrar um pouco aqui para você rapidamente o conteúdo dessa parábola. Então essa parábola aqui, ela conta que um dono de terras tinha um terreno, né, e decidiu transformar esse terreno num vinhedo. Eu morei na região de Jundiaí, a Isabela nasceu lá, a gente viveu muitos anos da nossa vida lá. Foi lá que eu me tornei, que eu fui seminarista. E aí a gente ficou muitos anos da nossa vida vivendo lá. E Jundiaí é conhecido como a terra da uva. Então, essa questão do vinhedo é uma coisa muito clara na minha mente. Tinha um rapaz da nossa igreja que a família dele trabalhava como empregados num sítio. E a plantação principal daquele sítio era a uva, né? Plantação de uvas. Então, muitas vezes a gente ia lá, a gente era adolescente, depois jovem nessa época, e a gente ia lá muito, a gente jogava bola, tinha um campo de futebol que a gente jogava livremente, e aí durante tanto a ida para o campo como o retorno, a gente tinha que atravessar por um vinhedo. Então era muito bonito de ver toda aquela plantação, como aquilo ia se desenvolvendo. Então a história aqui conta que esse homem plantou os brotos das uvas, né, e cercou de todo o cuidado que ele poderia cuidar. E é interessante que no Evangelho de Marcos acrescenta uma coisa de que o dono da vinha, ele até edificou uma torre de vigia, e aí ele arrendou para os lavradores,
porque ele ia viajar para fora do país por um longo período, e aquela torre, então, talvez ele colocaria ali alguém, na proposta da parábola contada por Marcos, que ficaria olhando o trabalho dos lavradores que foram contratados. E esses arrendatários, né, que seria o termo jurídico que a gente poderia dar aqui hoje, eles estavam trabalhando como meeiros aqui, né? Eles iam receber uma parte ali, e evidentemente eles tinham direito, não é? Porque esse foi a contratação, esse foi o negócio firmado entre as partes. E aí, quando se aproximou a época da colheita, o dono das terras, ele enviou o seu primeiro servo para receber o lucro da vinha. Só que quando ele chega lá, o que acontece? A história conta que ele foi agarrado, foi espancado e foi mandado de volta para o seu senhor sem nenhum centavo, porque aqueles lavradores eram homens muito maus. E aí, certamente, aquele senhor percebeu que ele ia ter problemas para receber o seu dinheiro. E aí, o que ele faz? Ele manda um segundo servo, mas esse também foi recebido do mesmo jeito que o primeiro, né? Debaixo de pancada. E aí é interessante a gente observar como a tolerância daquele dono de terras foi impressionante, não é? É impressionante a gente ver como ele teve paciência. Porque a história conta aí que ele chegou a enviar um terceiro servo, mas esse também foi recebido com violência, foi espancado, foi ferido e tal. E lá nos evangelhos de Mateus e Marcos, quando essa parábola é descrita, lá diz até que ele teria enviado outros servos, né? Lucas fala apenas 3, mas lá na versão de Mateus e Marcos, diz que ele chegou a enviar outros servos para tentar receber, mas nenhum deles teve sucesso. Bom, e é interessante, né, como Lucas vai mostrando de forma crescente o nível de agressão. O primeiro foi espancado e devolvido de mãos vazias. O segundo foi espancado, humilhado e mandado embora também de mãos vazias. E o terceiro foi ferido e expulso da vinha. Então, o dono das terras, ele entende que aqueles arrendatários estavam agindo como se eles fossem donos da terra. E aí, tratando aqueles mensageiros como invasores. E aí, o Senhor toma uma decisão máxima. Ele decide enviar o seu próprio filho, porque na cabeça dele diz o seguinte: o meu filho, ele é o herdeiro de tudo isso aqui. Eles vão temê-lo, por isso eles não vão bater nele, não vão expulsá-lo. Só que os lavradores decidiram matar o herdeiro e tomar a herança para si. E Jesus faz uma menção interessante no versículo 15, que ele diz que eles fizeram isso de maneira premeditada. E aí eles assassinaram o filho fora da vinha. Porque se o sangue dele fosse derramado na vinha, segundo a lei de Moisés, aquele local se tornaria impuro, e aí eles perderiam o produto de todo o plantio. Então, a ideia é que se eles levaram aquele filho para matar fora da vinha, é porque é um crime premeditado, né? Eles se prepararam para fazer aquilo. Então Jesus perguntou de forma retórica aqui na história qual deveria ser a atitude daquele dono de terra, senão de matar aqueles arrendatários maus e colocar outros em seus lugares, não é? Bom, a história aqui contada por Jesus foi entendida imediatamente pelos seus ouvintes. Aí ficou muito claro para aquelas pessoas que Jesus estava dirigindo aquela palavra para os sacerdotes, para os fariseus e para os mestres da lei, que ficavam ali sempre rodeando Jesus. E o final do versículo 19 aí na parábola deixa isso muito claro, né? Porque ele diz: os mestres da lei e os chefes dos sacerdotes procuravam uma forma de prendê-lo imediatamente, pois perceberam que era contra eles que ele havia contado essa parábola. Todavia tinham medo do povo. Então não tomaram atitude, mas eles perceberam que Jesus estava sendo direto com eles. Certamente Jesus fez aqueles homens pensarem na citação de Isaías, lá no Antigo Testamento. Eles conheciam a lei, eles conheciam a história bíblica, eles conheciam os ensinamentos dos profetas. Aquilo trouxe certamente à memória deles Isaías capítulo 5, versículos 1 e 2. Lá diz assim: cantarei para o meu amigo o seu cântico a respeito da sua vinha. É um poema, uma canção, portanto. Meu amigo tinha uma vinha na encosta de uma fértil colina. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. Construiu uma torre de sentinela e também fez um tanque de prensar uvas. Olha como a história é parecida. Ele esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas azedas. Então, esse era um texto que era em forma de canção, que certamente aqueles homens sabiam de cor e salteado.
porque eles eram estudiosos da palavra. Então eles rapidamente perceberam que a parábola era dirigida a eles, a parábola se aplicava a eles. Eles sabiam que Deus tinha enviado os profetas a Israel e a Judá, e o povo tinha rejeitado as mensagens que esses homens pregavam. E aí, quando Jesus fala da morte do filho do dono da vinha, na parábola, está muito claro para eles que isso é um prenúncio de que é um ataque direto a eles, mas para os ouvintes, se é que eles conseguiam entender, era um prenúncio da sua própria morte. É por isso que ele pergunta no versículo 15, o que lhes fará então o dono da vinha? Então, ao longo da história do Antigo Testamento, a mensagem dos profetas tinha sido desprezada. Nós sabemos disso. Quando você lê a história do Antigo Testamento, para que Deus levantava profetas? Para avisar o povo do pecado e do juízo que estava por vir se o povo não se arrependesse. Por outro lado também, para orientar o povo que as bênçãos e as recompensas de Deus viriam se o povo obedecesse. E depois, no início do Novo Testamento, a mensagem de João Batista também tinha sido rejeitada da mesma forma. E aí, Jesus mesmo responde a sua própria pergunta, quando ele diz que aquele dono das terras virá, olha aí no versículo, matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Então, diante disso, a autoexclusão é imediata daquelas pessoas, né? O que os ouvintes da parábola dizem? Que isso nunca nos aconteça. Tipo assim, eu não quero ser o bandido dessa história, não é? Se eu tiver que escolher um papel, eu não quero o do vilão. Eu não quero ser lavrador mau. Bom, por quê? Porque eu não quero ser destruído lá no final. Então, depois dessa colocação, Jesus ele olha fixamente para os ouvintes e ele menciona as palavras que eles sabiam. E agora eles tinham que engolir mais uma vez essas palavras e Jesus repete o que está escrito num poema, lá no Salmo 118, nos versículos 22 e 23, que aqui está no versículo 17. Ele diz: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Então, agora, isso aqui está muito claro. Olha que interessante. Eu coloquei aí para vocês verem, olha. A vinha representava a nação de Israel. Os lavradores maus, os líderes religiosos de Israel. Os mensageiros enviados são os profetas, que foram desprezados, perseguidos e mortos. O filho finalmente enviado é Jesus. E o castigo que eles sofrem, porque foram maus lavradores, é que a posição que Israel havia ocupado seria transferida para a igreja. Uma vez que eles pecaram, não é, contra aquele senhor, e aí aquele dono da vinha faria o quê? Ia matar aqueles homens e colocar outros em seu lugar. Então, o novo Israel de Deus é a sua igreja. Então, essa é talvez a explicação mais objetiva e direta do sentido da parábola, de cada personagem ou de cada circunstância da parábola. Isso fica muito mais claro para a gente quando a gente vai lá para Mateus, capítulo 21, versículos 43 e 44. Lá ele diz assim, olha: portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Aquele que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Muito bem. Então, a pergunta agora é: o que essa parábola aplicada serve para a nossa vida? Que lições a gente pode tirar para a nossa vida? Eu acredito que a primeira lição que nós podemos tirar aqui é a seguinte: é a de que o amor de Deus é expresso por meio da sua graça. Então, a Bíblia nos aponta Israel como a vinha de Deus. Deus chamou o seu povo, este povo, não porque era melhor, mas por causa do seu amor pelo povo. Deus cercou Israel com o seu cuidado. Deus libertou, Deus sustentou, Deus guiou, Deus abençoou esse povo. E mesmo diante dos anos de rebeldia, o que é que Deus fez? Deus enviou os seus profetas para chamar o povo ao arrependimento. Mas mesmo diante da desobediência, Deus honrou a sua aliança e preservou o remanescente de Israel. Não é verdade? O reino do norte se extinguiu, mesmo Deus enviando todos os profetas. O reino do sul prevaleceu, manteve-se firme, apesar de um cativeiro, porque Deus tinha feito uma aliança com Israel por meio de Davi, não é? Da tribo de Judá.
e daí o povo judeu. Então, de igual forma, Deus também tem revelado o seu amor, mesmo sendo nós ainda pecadores. Deus tem enviado por meio da sua palavra, das mais diversas maneiras, o alerta para que a gente ande de acordo com aquilo que Deus deseja. Nós não merecemos nada de Deus, e ainda assim Deus demonstra imensa misericórdia e bondade sobre nós, derramando sobre nós a sua vida e a sua maravilhosa graça. Portanto, o amor de Deus é expresso por meio da sua graça. Quando você pensa que Deus faz e fez por nós e ainda fará por nós, apesar das nossas falhas e dos nossos pecados, nós só podemos nos render diante dele e dedicarmos a nossa vida e agirmos como bons lavradores, não é? Cuidando da colheita do Senhor. A outra lição que nós aprendemos aqui é que a graça é um privilégio cercado de responsabilidades. Então, como eu disse, a graça é o favor imerecido de Deus. Nós não merecíamos nada, mas Deus, na sua bondade inigualável, no seu amor tremendo, decidiu dar a nós isso como um presente. Quando eu dou aula na classe de batismo, para explicar para os novos de uma maneira bem simples, né, porque acho que a gente tem que simplificar, eu digo para eles que a graça é eu bater no portão da sua casa com um pedaço de bolo, não é? Um bolo da Sodier. Nada mal, hein? Um bolo da Sodier batendo, um Marta Rocha, né, pode ser, batendo lá na sua porta com um bolo, ou talvez aquele bolo que eu sei que você mais gosta. E aí você abre a porta e aí você diz assim, aí eu digo assim, isso aqui é para você. E aí você diz assim, mas por quê? Hoje nem é meu aniversário, não se comemora nada hoje, né? Aí eu digo assim, não, foi simplesmente um sentimento do meu coração, eu tive o desejo de trazer esse bolo para você, e aí você vai saborear aquela fatia de bolo deliciosa. Isso é graça. Você não merecia, não é? Eu simplesmente fui lá e comprei um bolo bem caro, né? Porque da Sodier é bem caro. Uma fatia assim deve custar uns R$200. Aí você vai lá, você vai lá na casa da pessoa e entrega aquele bolo delicioso. Não é verdade? Isso é a graça. A gente recebe aquilo sem nenhum merecimento, sem nada que eu pudesse ter feito para ser digno de receber aquilo. Mas tem um porém aqui. Ao mesmo tempo que a graça é maravilhosa assim para nós, a graça nos responsabiliza. Porque Deus tem todo o direito de buscar uvas na videira. Porque Ele é o Senhor, né? Então, quando a gente vai, por exemplo, lá para Isaías 5, a gente lê que Deus buscava encontrar frutos bons na videira. Mas Israel se tornou uma videira de frutos ruins. Então, Deus enviou os seus mensageiros, mas ainda assim Israel não frutificou conforme esperava-se. Porque se a gente for, por exemplo, um outro texto, lá em João 15, por exemplo, né? Lá no versículo 8, Jesus está falando sobre frutificar, e lá no 8 ele diz assim, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Olha que interessante. O que prova que eu sou discípulo de Jesus? Quando eu frutifico. Olha, por exemplo, na mesma linha de raciocínio, isso aqui significa que a mesma graça que alcançou a gente deve agora ser espalhada pelo mundo por meio das palavras e das ações. Então isso é eu frutificando, né? E depois no mesmo texto, um pouco mais adiante, Jesus fala assim, olha, vocês não me escolheram, lá no versículo 16, vocês não me escolheram, de João 15, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem darem fruto, e fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Jesus está nos convidando, nos desafiando, na verdade, para uma vida de constância, não é? Uma estabilidade espiritual, ou uma maturidade espiritual, uma vida crescente, espiritualmente falando. Frutificando, para que as pessoas vejam em nós, e por meio de nós, elas se aproximem de Jesus. Então isso é frutificar, através das minhas ações, através das minhas palavras, através do meu testemunho, novas pessoas se rendendo. Então frutificar não é apenas gente aceitando Jesus, porque gente aceitando Jesus é uma consequência natural do fruto que eu estou produzindo. Não é? A minha vida reflete Cristo, a ponto de que pessoas se rendam a Jesus, porque senão isso pode cair no engano de achar que as pessoas estão aceitando Jesus porque eu sou bom. Não é? Então, por exemplo, um monte de gente aceita Jesus aqui na igreja, e aí fala assim, essa igreja cresceu porque é o pastor, né? Claro, então ele chegou lá, revolucionou a igreja, e aí, por causa disso, milhares. E aí, o que acontece? Eu me torno o cara, não é? E aí é o começo da derrota, não é? Então, não é. Na verdade, a minha vida produz frutos. E através dos frutos que a minha vida produz, Cristo é glorificado. E as pessoas são transformadas por causa de Cristo. E aí o evangelho se expande grandiosamente, não é? Amém? E a terceira coisa é a rejeição deliberada fecha as portas para a graça.
Então a gente não pode se esquecer disso também. Ao longo dos séculos, Deus mandou os seus profetas para falar à nação de Israel. Mas o que eles fizeram? Rejeitaram a mensagem e rejeitaram os mensageiros. Mataram os profetas. Desprezaram os profetas. Calaram a voz dos profetas. Parece que enquanto mais falavam, mais o povo se rebelava, não é? Então Deus mandou o seu próprio filho. Olha a história da parábola. Mas eles também rejeitaram o filho. Quando Jesus chega, Jesus também é rejeitado. A gente lê isso lá no Evangelho de João. Em João capítulo 1, versículo 11, diz assim, que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Então, não era o que estava acontecendo exatamente naquele momento. Enquanto eles ouviam Jesus, naquele mesmo momento, enquanto eles ouviam Jesus contar aquela parábola, eles já estavam arquitetando um plano para prender e matar Jesus. Então, nada é mais claro e verdadeiro do que o que está acontecendo exatamente agora. Jesus está falando da rejeição deles por meio de uma parábola, eles estão tapando seus ouvidos e estão fazendo exatamente aquilo que Jesus está contando naquele exato momento. Ou seja, maquinando, preparando o melhor momento. Tanto que o texto diz que eles queriam fazer aquilo naquela hora, mas por causa da multidão, que certamente se voltaria contra eles naquele momento, eles retiveram suas mãos e deixaram essa estratégia para um outro momento, onde eles inclusive foram apoiados por um traidor do próprio grupo de Jesus, não é? Existe um teólogo chamado Frank Stagg, e ele escreveu uma coisa muito interessante sobre isso. É um pastor batista norte-americano. Olha que bacana, eu coloquei aqui, ele diz assim: quando os homens rejeitam aos profetas ou ao Filho de Deus, eles desafiam a autoridade de Deus e devem responder a ele. Rejeitar a Cristo Jesus é rejeitar a pedra angular na casa que Deus edifica. A cegueira voluntária não apaga a luz, mas tira a visão. Isso aqui é muito forte. Então, a gente pode expandir, né, elastecer esse pensamento. Pensa assim, por exemplo, pessoas que dizem que seguem a Deus, mas não seguem a Jesus. Lembra quando eu preguei uma série aqui chamada Jesus é muito mais do que você pensa? E lá eu dizia o seguinte, que muitas pessoas acreditam em Deus, mas elas não acreditam em Jesus. Não é que elas não acreditam que Jesus existiu, até acreditam. Porque eu não estou falando exatamente de ateus, porque aí ateus seria uma outra classificação de pessoas, né? um outro viés. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, essas pessoas acreditam que Deus existe, mas elas não veem Jesus como um salvador, porque elas não rendem a vida a Jesus. Quer ver um outro exemplo para a gente elastecer? Eu acredito em Deus, acredito em Jesus, mas eu estou decepcionado com a igreja. A igreja tem um monte de gente mentirosa, fofoqueira, pecador, gente desonesta, tem muito pastor mentiroso, pastor roubando dinheiro do povo, e eu respondo um sonoro sim. Tudo isso é verdade. Infelizmente, tudo isso é mesmo verdade. Mas Jesus instituiu a igreja. E Jesus é o Senhor e o dono da igreja. E nós somos o edifício de Deus, no qual Ele é o fundamento, não é? Cristo é a pedra angular. E tudo isso está associado à igreja. Então não existe crente sem igreja, porque você está fora da instituição que Cristo criou, daquilo que Ele instituiu. Então essas coisas estão totalmente ligadas. É mais ou menos isso, talvez, que esse teólogo está tentando nos explicar. Não dá para você viver uma coisa, você separar essas coisas. Então, se a pessoa diz assim para mim, eu sou evangélico, sim, sim, né? Mas eu não frequento igrejas, né? Eu ainda estou procurando um ministério, né? Talvez ele seja tão bom que não achou o ministério para ele ainda, não é? Como eu disse a vocês outro dia, que eu estava numa roda, numa festa, e aí alguém comentou assim, esse aqui também, ele é crente. Esse aqui é pastor, me apresentando. E aí ele disse assim, que legal, você é pastor. Eu já fui de igreja, mas agora eu não estou frequentando nenhuma, não. E depois ele começou a falar um monte de coisas, de teologia. Para mim aquilo foi tudo vazio. Não está associado ao corpo, não está na vivência. É muito fácil falar da igreja sem ser igreja. É muito fácil ser pastor sem ter igreja. Porque é o que temos muito hoje. Pastores que não têm igreja, que não vivem no dia a dia, nos problemas das pessoas, na convivência com o povo. Mais do que isso, na contrariedade. Uma coisa é a contrariedade da internet,
que você posta alguma coisa e as pessoas escrevem abaixo. Você não conhece ninguém, não precisa se preocupar com nada daquilo. Se você quiser responder, responde. Se não quiser, não responde. Que diferença isso vai fazer, não é? Mas e a contrariedade dos membros? Quando um membro chega a você e diz assim, eu não concordo com isso, eu não estou a favor dessa ideia, não é? Como nós lidamos com isso? Como nós lidamos com essa diferença? Então, a igreja existe para isso, para lidar com as nossas diferenças. Por isso que Cristo formou um grupo, Jesus formou aquele grupo de 12 homens tão diferentes uns dos outros, né? Para nos ensinar uma lição, para mostrar para a gente assim, olha, a igreja é isso aqui, ó, caras diferentes, né? Que pensam de maneira diferente, que na hora que dizem que vão ficar juntos, pulam fora. Não foi o que aconteceu dali a pouco com Jesus? Mas esse é o corpo de Cristo. Esse é o desafio para o qual o Senhor está nos chamando. Apenas conhecimento e convicção não podem salvar ninguém. Porque é perfeitamente possível saber que a gente está errado e ainda assim a gente seguir agarrado ao nosso pecado. Não é? Como diz o mineiro, né? Estou agarrado com esse pecado aqui. Não é? Não é só o mineiro que peca, tá bom, gente? Todo mundo peca. Nós precisamos nos render à graça de Cristo e abandonar tudo aquilo que nos afaste do nosso Deus. Quer perguntar? Virou uma palestra de perguntas e respostas? A pergunta que ela me fez aqui é se, quando a igreja está com muitos, vamos dizer assim, muitos pontos negativos, como que a gente consegue defender a igreja de Cristo? Bom, em primeiro lugar, é assim, né? A igreja de Jesus não precisa de defesa. Não é? Porque a igreja é de Jesus. E Jesus não precisa de defesa. Às vezes a gente quer defender Jesus, né? Porque a gente ama Jesus, a gente faz igual os discípulos lá, né? Eu vou com você onde estiver, né? Tal. Isso é da nossa própria natureza. Mas acaba que a gente, às vezes são só palavras, né? Mas o que eu acredito, na verdade, é o seguinte, de que a igreja ela é vencedora. E a igreja tem muitos problemas, sim. Então, nós fazemos parte da igreja para ajudar, partilhar nas decisões para o bem da igreja. Não é? Agora, é óbvio que muitas vezes estão acontecendo situações em que muitas pessoas acabam deixando as igrejas, mudando para uma outra igreja. Não é? Isso é uma coisa que acontece em todos os lugares, em todas as igrejas. Não é? Então é assim, eu quero ser parte sempre da solução. Eu não quero ser parte do problema. Então, se eu tiver que ser parte do problema, então é melhor eu orar e entender se Deus não está me direcionando para um novo local. Não é? É óbvio que nós estamos falando de problemas. Nós estamos falando de problemas relacionados a pecados não resolvidos. Não é? Porque não é simplesmente porque uma igreja está caminhando. Aqui, por exemplo, não é? Nós temos diferenças de pensamentos. Mas isso não vem significar que... porque uma ideia minha não colou, né? não foi aceita, então agora as pessoas vão sair da igreja por causa disso. Nós estamos falando de outra circunstância. Eu acho que dentro desse aspecto, a gente pode lidar bem com as situações e resolver dentro da própria comunidade onde nós estamos inseridos, ok? Nós precisamos nos render à graça de Cristo e abandonar tudo aquilo que nos afaste do Senhor. Eu acho que essa parábola ensina para a gente que existe um período da graça. Acho que essa é a questão. E que Deus tem paciência com aqueles que se opõem a Ele, mas um dia isso vai terminar e a rejeição ao Filho de Deus vai resultar em castigo. Então esse é o final dessa parábola. Eu quero concluir dizendo o seguinte, que mesmo que a igreja possa experimentar tempos de adversidade, não é, como você colocou, Jesus Cristo é o Rei eterno e a vitória dele é certa. A igreja é vencedora, apesar das suas diferenças, das suas lutas e das suas dificuldades. Nós não somos julgadores se essa ou aquela igreja é certa ou não, se essa igreja está fazendo o que Deus quer. O que eu entendo é o seguinte, sempre existirão crentes fiéis em todas as igrejas. Não é? Existirão servos verdadeiros de Deus em toda e qualquer igreja. Não é? E eu quero terminar dizendo o seguinte, que existe uma confissão belga do século XVI que mostra como a igreja de Jesus Cristo prevalece. Lembre-se que aquele senhor voltou e matou os lavradores maus e colocou outros em seu lugar. Israel falhou e Deus então
por meio do seu Filho Jesus, estabeleceu a sua igreja. E aqui estamos nós. A pergunta que fica para nós é: seremos que lavradores agora, na vinha de Deus? Como nós vamos servir? Então, essa confissão belga, com ela eu quero terminar. Eu acho que ela expressa muito bem esse aspecto que a parábola nos leva a entender e que a própria Bíblia nos leva a compreender. Esta igreja existe desde o princípio do mundo e permanecerá até ao fim. Isso emana do fato de que Cristo é o Rei eterno, do que se conclui que ele não pode deixar de ter seus súditos. E esta santa igreja é protegida por Deus do furor do mundo todo. Nunca será destruída, mesmo que às vezes possa afigurar-se pequenina e possa mesmo parecer que se apaga. Então, que nós possamos seguir firmes, confiados no Senhor, de que Ele está cuidando de cada um de nós. Nós somos o povo de Deus, a igreja de Jesus, não é? A vinha do Senhor. Então, que a gente possa cumprir o nosso papel, servir a Jesus com integridade, com alegria, e que quando o Senhor Jesus voltar, nós não sejamos destruídos como foram aqueles lavradores, mas que nós possamos receber recompensas pelo trabalho que nós desenvolvemos. Amém?